emissora que leva Deus até você, apresenta uma mensagem edificadora com a nossa vice-presidente, missionária Tatiana Bonetti Silva. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, que tem o título A Multiplicação dos Pães e Peixes. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Aleluia, glória a Deus. Aqui é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele foi para o outro lado da margem. Ele atravessou o mar da Galileia. Ali estava uma grande multidão que o seguia. Era uma multidão que estava com desejo, estava com muita fome da palavra de Deus. E também era uma multidão muito necessitada. Eles realmente precisavam de um líder, de um mestre, de alguém para cuidar de suas vidas. Jesus, o Todo-Poderoso Filho de Deus, ele operou muitos milagres e ainda opera. Aquela multidão estava admirada de como Jesus, o Nazareno, operava grandes milagres. E tinha uma grande sabedoria para ensinar a palavra do Senhor. E era maravilhoso ouvir a sua palavra, a sua pregação. Eles nunca ouviram uma mensagem daquela forma. E as palavras que eles recebiam, muitas vezes, daqueles que eram líderes religiosos, eram palavras duras, palavras inspiradas na lei que foi dada a Moisés. Eles nunca tinham presenciado milagres, nunca tinham ouvido uma palavra tão viva, tão eficaz, uma palavra que trazia paz, e ao mesmo tempo ela corrigia, ela fortalecia e instruía aquele povo. Eles precisavam, eles necessitavam de receber essa palavra tão viva, uma palavra que não era uma palavra humana, mas era uma palavra divina, uma palavra espiritual, uma palavra que muda o coração do homem, que tira o coração duro e concede um coração de carne, um coração que tem sentimento, que tem amor, que tem paz, que tem fé, que tem esperança. Um povo que aprendeu a adorar a Deus, a glorificar o nome do Senhor,
um povo atento a cada palavra que saía da boca de Jesus. E hoje Deus procura pessoas que tenham um coração aberto para receber a tua palavra, ouvidos que são atentos ao que Ele ensina, aquilo que Ele fala. Um povo que venha desejar realizar a sua vontade. Um povo que venha adorar Ele em espírito e em verdade. Que venha servir a Ele de coração. Que venha adorar Ele. Não somente de palavras. Mas que venha adorar Ele de coração, de alma, de espírito. Um povo que venha ter desejo de aprender, de receber a palavra de Deus e sentir o toque do Espírito Santo de Deus. Um coração de carne, um coração quebrantado, contrito, afetuoso, amoroso. Um coração que é fiel a Deus, que tem desejo de ouvir a voz de Deus e aprender a palavra do Senhor. Um povo que não quer mais errar, que não quer seguir costumes, não quer ficar preso a costume de homens, mas um povo que queira adorar o Senhor voluntariamente, com liberdade, na mesma sintonia, na mesma unidade, pelo vínculo da paz. Isso é prazeroso para Deus, isso deixa o coração de Deus feliz. Quando ver que cada um dos teus filhos serve a Ele com alegria, com amor, que tem desejo de aprender, o desejo de estar andando com Ele, seguindo a Ele, como essa multidão tinha esse desejo de seguir a Jesus. Ficavam o dia todo ouvindo. Chegava a noite, ainda eles estavam ali, mesmo cansados, mesmo com muita fome, estavam desejosos de ouvir a palavra de Deus. Era uma coisa nova, algo novo, que eles estavam recebendo. Eles nunca tinham ouvido essa palavra, essa mensagem tão edificadora, uma mensagem de paz, uma mensagem de ânimo, de correção, de tranquilidade, de libertação. Muitos foram libertos por Jesus. Pessoas que estavam acorrentados pelo adversário, oprimidos pelo inimigo. Cadeias foram quebradas. Pessoas que estavam aprisionadas por aquele que fica ao derredor, tentando tragar as almas, tentando afastar o homem de Deus. E eles foram livres, foram libertos, foram transformados. Maria Madalena foi liberta por Jesus. Ela abandonou o pecado, foi transformada, servia a Jesus com alegria. Aleluia, glória a Deus. O gadareno também foi liberto por Jesus. Jesus ainda liberta, Ele transforma vidas. Ele quebra toda a maldição. Ele cura qualquer dor, qualquer doença, enfermidade. Se assim Ele decidir ordenar,
a doença vai embora. Quando Ele ordena, o milagre acontece. Tudo obedece à sua voz, à sua palavra. Os discípulos estavam ali. Eles estavam preocupados com aquela multidão. Tinha crianças ali. Tinha adolescentes. Tinha pessoas anciãs ali. Ouvindo aquela palavra, aquele ensinamento de Jesus. Estavam com sede, estavam com fome. Eles começaram a falar com Jesus: essa multidão está com fome, eles precisam voltar para a sua cidade. E Jesus ordenou: vai comprar algum alimento para esse povo. E Filipe se preocupou e perguntou: onde vamos comprar pão para esses comerem? $200 de pão não lhes bastarão. Era multidão. Não era poucas pessoas, era uma multidão. Então André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para essa grande multidão? Tinha alguém ali que estava preparado. Alguém que estava ali com alimento. Deus não desampara aqueles que confiam nele, aquele que obedece a sua palavra. Estava esse jovem ali. E ele fez a diferença naquela multidão. Ele foi visto. Conseguiram enxergar aquele jovem no meio daquela multidão. Deus se enxerga no meio da multidão. Deus tem te visto. Deus contempla a sua vida. Deus te levantou para fazer a diferença. Deus tem te visto aonde quer que você esteja. Muitas vezes o homem não te vê. Tem muitas pessoas em sua volta. Mas chega um momento que Deus faz com que essa pessoa ela te veja. E você venha se sobressair no meio de tantas pessoas. Deus usa a quem Ele quer. Ele exalta a quem Ele quer. E Deus, Ele fez isto. Esse jovem estava ali com apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que era isso para aquela multidão? Mas Jesus, Ele provou o seu poder. Ele mostrou a autoridade dele. Ele é o dono do milagre, o dono da multiplicação. Ele é a ressurreição e a vida. Ele opera maravilhas no meio do povo. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Aquela multidão foi alimentada. Não foram despedidas de mãos vazias.
receberam a palavra de vida eterna, receberam alimento espiritual, receberam alimento também para o seu corpo, para o seu físico. Valeu a pena. Valeu a pena seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena adorar Ele. Porque Ele concede graça, concede vitória. E aquele que nele confia pode ter certeza que Ele não irá desamparar. Sair ali com o coração cheio da palavra de Deus. É tão maravilhoso estar na presença de Deus. O nosso coração sai cheio da palavra de Deus. Sai animado, fortalecido. O Espírito Santo de Deus transborda em nosso coração e nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é maravilhoso. Ele andou na terra. Ele fez maravilhas. Abriu os olhos de cegos, fez o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar, ressuscitou os mortos. Ele operou maravilhas e ainda opera milagres. Basta servir a Ele com alegria, ser fiel, ser grato, ter confiança, ter fé, que Ele com certeza vai conceder o milagre, a vitória. Não sei qual necessidade você está passando. Só Deus conhece a tua vida. Ele que escreve a nossa história. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o princípio. Ele é o último, é o alfa e o ômega. Ele é o todo-poderoso, é o onipotente, é o todo-poderoso, onisciente, que tem todo o conhecimento. Ele é o próprio conhecimento, é a própria sabedoria, é a própria vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O povo estava no deserto e foi alimentado por esse pão que desceu do céu. Eles foram batizados pela nuvem que protegia eles do calor. Eles receberam a palavra de Deus lá no deserto, a lei do Senhor, os mandamentos de Deus. Deus cuidou daquele povo, mesmo eles sendo murmuradores, mesmo sendo muitas vezes infiéis a Deus. Qualquer situação estavam reclamando, estavam murmurando. Se o líder se afastava um pouco, eles se rebelavam, eram desobedientes a Deus, desprezavam a lei do Senhor. Aquele povo não poderia ficar sem líder. E Moisés tinha que estar ali todo dia em frente àquela liderança, ensinando a lei do Senhor. E aquele povo era rebelde, aquele povo desprezou muitas vezes a lei do Senhor, estava contrariando a lei do Senhor, desprezaram o maná do céu. Tudo que Deus fazia para eles era pouco, eles queriam mais. Eles queriam facilidade, não queriam passar dificuldade. E hoje é a mesma coisa. Muitos, nós
Nós, seres humanos, não queremos passar dificuldades, mas isso é necessário para que possamos ter experiência, para que possamos ter conhecimento que Deus, Ele opera milagre. Como que vamos ter essa experiência se nós não passar por dificuldade? Como vamos saber que Deus multiplica se nós não estivermos passando momentos de escassez, momentos de privacidade, momentos de perdas, momentos de estar com pouco alimento? Deus, Ele prova os teus filhos, Ele prova para ver a fidelidade, para ver se somos fiéis a Ele, se ainda acreditamos no seu poder. Moisés ficou 40 dias lá no monte e o povo se desviou muito rápido da presença de Deus. Não tiveram paciência de aguardar. Deus foi misericordioso com aquele povo 40 anos. Deus é misericordioso, Ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo em misericórdia, Ele é compassivo, Ele é pacífico, Ele é compreensivo com cada um de nós, Ele nos entende. Muitas vezes afirmamos, queremos ter a paciência de Jó. Jó sofreu muitas tribulações. Ele foi perseguido pelo inimigo, pelo adversário. Ele foi acusado, ele foi afrontado pelos seus próprios amigos. A sua esposa também. Ele ficou praticamente sozinho. Seus amigos se afastaram, as pessoas, depois que ele perdeu tudo, eles se afastaram dele. E quando se aproximavam, era para acusar, para julgar, para fazer pouco caso da situação difícil que ele estava enfrentando. Mas ele adorou o Senhor, aguentou a provação. Ele foi aprovado por Deus, porque ele não pecou contra Deus, não blasfemou contra Deus, não deixou de ser fiel, de ser íntegro, de ser sincero, de ser temente a Deus e de se desviar do mal. Ele não perdeu a presença de Deus. Ele aguentou a prova, não tentou contra a sua própria vida. Ele tinha tudo para acabar com a sua vida. Ele era um homem rico, tinha uma grande fazenda, tinha muitos filhos e filhas, com saúde, tinha muitos empregados, e ele perdeu tudo. O que ele tinha somente era uma telha para coçar as suas chagas. Mas ele não deixou de adorar o Senhor. Deus estava olhando para ele, mesmo que ele pensasse, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus se irou comigo.
Eu não mais agrado a Deus, mas Deus estava cuidando dele em todo o tempo. A alma dele foi guardada por Deus. Aqueles que temem ao Senhor, Deus livra do mal, guarda a entrada e a saída. Os anjos do Senhor cercam aqueles que temem ao Senhor. E foi restituído tudo em dobro para ele. Deus mudou a história de Jó. A triste realidade que ele estava enfrentando foi mudada. Porque ele era um homem fiel, era consagrado a Deus, era um homem de oração, era um adorador do Senhor. Temos que ser adorador do Senhor. Temos que ser fiéis a Deus, consagrar nossa vida a Deus, aleluia. Ele consagrava a vida a Deus, os seus filhos ele consagrava a Deus, tudo ele consagrou a Deus, toda a sua renda, toda a sua fazenda, ele sacrificava tudo na presença de Deus, dava primícias para Deus. Nós temos que dar nossa premissa para Deus. Nosso coração tem que ser um coração de adorador, um coração grato. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Ele é o Todo-Poderoso. Deus opera milagre na vida daqueles que confiam e aguardam e esperam nele. Aleluia, glória a Deus. Deus quer abençoar a tua vida. Ele vai te exaltar. Deus vai conceder vitória. Ele vai responder a sua oração. Pode ter certeza. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Ele te enxerga no meio dessa multidão. Você pode estar bem escondidinho, mas Ele te vê. Ele sonda o teu coração, Ele conhece o teu íntimo. Aleluia. Vamos estar orando. Senhor Deus, maravilhoso Pai, derrama da tua graça, do teu poder, Jesus, restaura vidas. Que muitas pessoas sejam alimentadas por ti, como o Senhor alimentou aquela multidão. Eles saíram ali, Senhor, fartos. Senhor, que essas pessoas, esses ouvintes, venham sair fartos na tua presença. Venham sair cheios da tua graça. Que venham, Senhor, ser alimentados espiritualmente. Ser cheio do teu poder, do teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel, continuar confiando em ti, esperando no Senhor, estar preparados para que o Senhor venha usar nossas vidas, Senhor, aonde quer que estejamos. Obrigado, Jesus, aleluia, amém, glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.